12 horas e 39 minutos e agora nós vamos saber mais aí sobre a pesquisa sobre o trabalho dos médicos de UTIs na pandemia. Conosco no telefone o vice-presidente do CIMESC, do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Leopoldo Alberto Bach. Boa tarde, Leopoldo, bem-vindo ao Jornal das 12. Boa tarde, Magda. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Tubá. Para a gente iniciar, então, vamos saber como foram, a hora que vocês tiveram acesso a esses dados da pesquisa, vocês ficaram surpresos com os resultados ou já era o que vocês esperavam? Então, Magda, essa pesquisa foi realizada no período de 17 a 31 de julho recente, foi enviada para 150 médicos intensivistas, numa parceria do CIMESC e da Sociedade Catarinense de Terapia Intensiva. E esses médicos atuam em hospitais do Estado, hospitais filantrópicos, privados e também algum federal e municipal. E teve quase 20% de participação. E trouxe vários dados relevantes e importantes, dos quais eu destaco os seguintes. Primeiro, não há o risco de colapso de vagas de UTI. Existem vagas suficientes, e a maioria dos médicos respondeu dizendo que não vai ter problema de vaga. E em termos de equipamento também, a maioria respondeu que sim, tem equipamento suficiente de proteção individual. Cerca de 96% delas disseram que não tem problema, e a qualidade é boa também. Mas cerca de metade diz que tem medicamentos para intubação ótimos, em quantidade necessária. E metade diz que não era totalmente suficiente, que não era inadequado, mas também tem. Então, isso são pontos positivos que a gente acha em relação à pesquisa. O que há de negativo é a falta de pessoal qualificado, porque a medicina intensiva é uma especialidade complexa, ela demanda 2 a 3 anos de formação e não existem muitos profissionais no mercado. Então, o que aconteceu? Houve a contratação de profissionais, algumas vezes recém-formados, não totalmente qualificados, e isso trouxe problema para o atendimento, né? Porque não é o ideal. E também a gente acha que não há uma valorização adequada do médico, que muitas das formas de contrato que foram feitas por pessoa jurídica, contratos não adequados e que não dão segurança de trabalho para o médico. Então, esses são os pontos negativos que a gente acha. Então, o que é importante ressaltar é que não basta vaga de UTI, não basta equipamento físico, não basta medicamento. Tem que ter profissional médico qualificado e em número suficiente para atender. Boa tarde, Leopoldo. Ramon falando, tudo bem? Boa tarde, Ramon, tudo bem? Você acabou de dizer aí, é uma área de grande responsabilidade, tem que ter qualificação, esses dados são positivos, porém, claro, os profissionais recém-formados têm esse lado negativo. É uma linha de frente que teve que ser chamada com urgência porque faltaram profissionais. Eu pergunto, essa linha de frente de vocês médicos ainda está em nível grave ou gravíssimo, já que a pandemia aqui em nossa região, em algumas regiões, nas maiorias das regiões, voltou a ser gravíssimo? Olha, um dos fatos que aconteceram é que os médicos sobrecarregados pelo trabalho, expostos a uma grande quantidade de pacientes contaminados, também acabaram se contaminando. 25% dos que responderam à entrevista disseram que se contaminaram. Então, isso aí são baixas que dão na equipe e que vão levar um tempo para se recuperar e vão fazer falta. Então, isso é algo que ajuda a complicar a situação. Eu não diria que a situação é gravíssima, mas seguramente é séria, preocupa e tem que ser resolvido. Os gestores têm que resolver isso. Tem que contratar mais médicos, procurar médicos qualificados, porque existem, mas muitos também não estão, na realidade, interessados, porque a forma de contratação não é adequada, o pagamento não é adequado, não existe segurança de trabalho, e isso aí acaba afastando o profissional, né? E falando da saúde psíquica desses profissionais, vocês avaliaram isso também? Não chegamos a avaliar diretamente, mas muitos responderam em respostas individuais que poderiam ser feitas, que se sentem estressados, que se sentem sobrecarregados, que se sentem com medo, né, pelo risco de se contaminar e contaminar
familiares. Lógico, obviamente que todos se sentem psicamente atingidos de alguma maneira. Não só os médicos, como os enfermeiros e outros mais, né? A gente tem que bater palmas para todos vocês, profissionais da saúde. Por quê? Porque com tantas infecções, bactérias, que já antes desse vírus já não é fácil trabalhar, principalmente dentro de uma UTI. Ainda mais com esse vírus. Existe uma falta de reconhecimento das autoridades, voltando na sua resposta anterior. As autoridades têm que valorizar, têm que contratar, têm que pagar melhor vocês profissionais da saúde. E a gente pergunta, este vírus é o maior vilão de todos os tempos? É uma pergunta difícil de responder. Já tivemos coisas piores. Tivemos a epidemia de gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Obviamente, numa outra perspectiva de qualidade de medicina, né? Hoje em dia a medicina é muito mais avançada. Mas respondendo em relação à questão da gestão, o que eu tenho a dizer é o seguinte, os gestores não têm dado o reconhecimento necessário ao médico. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente tem sido demandado a mais, com mais trabalho, sem haver nenhum aumento daquilo que é recebido, na maioria das vezes, e às vezes até com redução. Como aconteceu recentemente na Secretaria de Estado da Saúde, que por falta de orçamento suficiente, foi obrigado a fazer algumas adequações na produtividade médica e acabou impactando que muitos médicos deixaram de receber o que deveriam, receberiam até menos. É uma situação que a gente espera que seja provisória, que seja resolvido, mas sim, respondendo à tua pergunta, acho que não há valorização adequada por parte dos gestores. Há por parte da população, mas o mesmo não se vê nos políticos. E agora, Leopoldo, o que vocês estão fazendo, inclusive sobre a campanha, né? Vou pedir para você contar mais detalhes sobre a valorização da categoria por parte da sociedade. Vocês já têm a nossa valorização, né? Mas por parte dos empregadores, falando de legislação trabalhista, de remuneração, o que vocês estão fazendo e o que vocês já alcançaram até agora? Olha, Magda, o trabalho do semestre é um trabalho que não acaba, né? Porque, na realidade, como eu acabei de dizer, o trabalho médico não tem sido valorizado de forma certa. Então a gente tem que trabalhar em vários níveis de atuação, em privado, municipal, federal, estadual, e cada entidade dessas aí, cada área dessas tem uma realidade diferente. E cada cidade também tem uma realidade diferente. O sindicato estadual, então ele tem demandas a atender no estado inteiro. Uma daquelas que eu falei é aquela que afeta 1.600 médicos, que são funcionários, médicos contratados da Secretaria de Estado da Saúde, e que foram afetados, muitas vezes negativamente, por essa medida provisória recente, que ainda não foi modificada. Nós tivemos um trabalho grande, né, de negociação com a Secretaria, e estamos aguardando que uma nova medida provisória seja editada com os necessários reparos. Mas é um trabalho difícil e desconhecido da parte da população, que não entende ou não sabe que o médico tem essas dificuldades todas no seu trabalho, né? E uma falta de reconhecimento crônico por falta dos gestores. Bom, Leopoldo, essa pesquisa, várias perguntas foram colocadas em questionamento. As respostas, os números que você já falou ainda há pouco, qual a questão que mais chamou a atenção de vocês com relação aos números? O que mais chamou a atenção foi exatamente essa reclamação de falta de profissionais qualificados em número suficiente. Foi o que mais nos preocupou. Porque em relação ao número de leitos está tudo certo, equipamento tem suficiente, tem medicamento na maior parte das vezes também suficiente. Então o que ficou realmente é isso aí. E uma das preocupações que a gente tem também é que, passada a pandemia, todo esse acréscimo de leitos de UTI, equipamentos hospitalares e tudo mais, não seja descartado, não seja desprezado. E todas essas vagas extras que foram criadas vão precisar de profissionais e de gente para tocar. E os gestores vão ter que pagar por isso. Porque um atendimento que não é barato, é caro, leite UTI custa de 5 a 10 mil reais por dia, e precisa continuar, porque antes da pandemia já havia uma situação de carência importante de leitos de UTI,
que é um fato que não é muito conhecido, mas é um fato que nós médicos conhecemos bem. Vocês têm tido contato com o governo do estado? Até vocês apresentaram essa pesquisa para eles também, o resultado que vocês obtiveram? Não tenho conhecimento que tenha sido encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde, mas acho que foi. Mas até o momento vocês não tiveram nenhum retorno por parte deles também? Não, em relação a isso aí não. Essa pesquisa foi feita com médicos intensivistas no estado todo e atingindo diversas instituições, hospitais privados, filantrópicos, federais, estaduais, municipais e federais. Então foi vários tipos de situação que foi encaminhado. Não foi só para o governo médicos do estado. Sim. Pois não, Magda. Da minha parte era isso, Ramon Silveira. Você tem mais algum questionamento? Não, só para registrar que, lamentavelmente, claro que nós estamos falando dessa pesquisa, né, que é a pauta que nós estamos debatendo aqui, mas também externar aí os nossos sentimentos a essa classe de médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, porque tivemos baixas também, perdemos médicos, perdemos enfermeiros no nosso país, no nosso estado, pessoas profissionais de saúde que vieram a falecer, Leopoldo. Sim, infelizmente, isso é trágico. Nós queremos agradecer a sua participação no Jornal das 12, ficamos à disposição sempre que vocês tiverem mais novidades aí com relação ao sindicato, com relação à classe aí dos médicos, só nos avisarem, por favor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.